revista Nova Escola, em sua edição de maio de 2008, publicou a reportagem O Essencial Mesmo, na qual apresenta um currículo para as disciplinas de língua portuguesa e matemática, este referente aos primeiros anos do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. No subtítulo da reportagem, a revista diz: com base em diretrizes curriculares já consolidadas, Nova Escola traça os objetivos em língua portuguesa e matemática do primeiro ao quinto ano. Aqui tomo essa reportagem como um evento comunicativo e compreendo a revista Nova Escola como uma agência de formação de professores. Busco fazer uma reflexão, tecer um comentário sobre a matéria, enfocando o discurso. E para isso tomo como eixo dessa discussão duas perguntas. Qual o discurso que está veiculado nessa reportagem sobre o que é currículo? E o que é ensinar e aprender língua portuguesa nesta matéria? Enfoco nessa minha discussão, nessa minha reflexão, apenas o currículo destinado à disciplina de língua portuguesa. Das concepções de currículo e de ensinar e aprender língua portuguesa, que depreendo nessa leitura da revista Nova Escola, que compreendo ser da revista Nova Escola as concepções sobre o que é currículo e o que é ensinar e o que é aprender língua portuguesa, me questiono se não existiria aí, nessas representações de currículo e do ensino e da aprendizagem da língua portuguesa, um possível trincamento da democracia para a educação sistematizada. Veja, inicialmente a reportagem comenta que, ao meu ver, tentando justificar e justificando a temática abordada, inicialmente ela comenta que inúmeras dúvidas, inúmeros questionamentos são apresentados por professores no tocante a quais saberes são de fato importantes para os alunos do primeiro ao quinto ano. E diz que a resposta a esses questionamentos, ou as respostas a esses questionamentos, deveriam ser dadas pelas redes de ensino, em um documento que listasse as expectativas de aprendizagem para cada disciplina e como aconteceria a progressão de aprendizagem nessas disciplinas. Então, veja, nesse primeiro momento, a revista justifica o tratamento que dá ao currículo nessa reportagem, intitulada O Essencial Mesmo. É bom que a gente atente para esse título. Que representação, que significados podem ser depreendidos desse título, O Essencial Mesmo. Então, inicialmente a revista diz que existe a necessidade por essa discussão, quando ela diz que inúmeros professores estão apresentando diversas dúvidas, diversos questionamentos sobre quais saberes são importantes para essas séries iniciais. E diz na sequência que quem deveria responder a isso, a esse questionamento, são as redes de ensino. Mas salienta que as redes de ensino, poucas delas têm cumprido com essa tarefa. E ela usa uma metáfora, diz que poucas são as redes de ensino que têm feito o dever de casa. Então, nesse momento, quando ela usa a metáfora do dever de casa não cumprido pelas redes de ensino, a meu ver, ela está colocando as redes de ensino no papel daquele aluno que vai mal por não fazer, por não cumprir as tarefas escolares. Então, vamos compreender. A revista se propõe a apresentar o currículo para as disciplinas de língua portuguesa e matemática, para as séries do primeiro ao quinto ano, e justifica essa abordagem dizendo que existe uma necessidade por essa discussão que parte dos professores que não sabem quais são os saberes necessários para serem ensinados, para serem tratados nas séries iniciais do ensino fundamental. E diz que as redes de ensino é que deveriam listar as expectativas de aprendizagem em um documento que respondesse então a essas inquietações, a essas dúvidas. Mas chama a atenção, observa que
Talvez a culpa, e aí ela está, quando ela diz que as redes de ensino não estão cumprindo com os deveres, né, os seus deveres de casa, ela está falando então em culpa. E aí mais adiante no texto, ela diz que essa culpa pode não ser das redes de ensino em si mesmas. E como é que ela vai argumentar isso? Ela diz que antes da promulgação da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, atual 9394/96, antes da promulgação dessa lei, a revista afirma que existia um currículo e que esse currículo era seguido por todos. Portanto, a gente já compreende que ela está dizendo, diferentemente do que acontece atualmente, não existia essa inquietação, essa problemática de não saber quais os saberes são importantes, são necessários, porque existia esse documento que listava, né, ela está tratando de currículo como uma lista de conteúdos, como uma prescrição. Então existia esse documento e que os professores então não ficavam nessa inquietude. Bem, então ela diz que a partir da promulgação da LDB, diretrizes da LDB, e com a publicação dos parâmetros curriculares nacionais, e aí a gente se reporta à década de 90, deu-se uma grande liberdade às redes de ensino. E que essa grande liberdade acabou gerando um buraco negro. E aí ela retoma novamente uma metáfora. Gerou, com essa liberdade toda que foi dada às redes de ensino, gerou-se um buraco negro e uma inquietude. Quando ela fala em buraco negro, ela está dizendo que acabou gerando um desconforto para os professores em relação a não saber o que deve ser trabalhado com os alunos em cada série, visto que pelas diretrizes da LDB e pela proposta dos parâmetros curriculares nacionais, o professor passou a ter uma gama muito grande, infinitas sugestões e infinitos temas. Então acabou gerando aí um desconforto, que ela está chamando então, denominando de buraco negro. E que essa inquietude, essa inquietação que ela fala, ela está se referindo à sociedade. Como não existe mais essa lista de conteúdos a ser seguida pelas escolas, a sociedade não sabe, por sua vez, o que cobrar da escola. Então, veja, nesse momento aí, e com esses argumentos que já foram apresentados pela reportagem, fica como discurso, como representação pela revista, de que é necessário que exista, é melhor que exista no Brasil um currículo. E aí na reportagem o currículo vem sendo denominado de diretrizes, denominado de prescrição curricular, de lista de conteúdo, de lista de expectativas de aprendizagem. Só que quando a gente compreende bem, né, e pelos argumentos que foram postos anteriormente, a gente compreende que currículo, nessa percepção da revista, é uma lista de conteúdos, né, uma lista que deve ser seguida por todas as redes de ensino. Nesse momento no qual a revista apresenta essa ideia de que é melhor que exista um currículo no Brasil, né, como essa lista de expectativas de aprendizagem que deve ser seguida por todos, a revista se apresenta então como a salvadora da pátria. Veja, se ela já disse anteriormente que existe por parte dos professores essa inquietação, essa necessidade de saber quais conhecimentos, quais são as habilidades necessárias para os alunos do primeiro ao quinto ano, então ela se propõe a apresentar esse currículo, essa lista de conteúdos. E aí ela traça, a reportagem vai traçar esse currículo, e aí a gente de novo remete ao título da matéria, o essencial mesmo. Ela traça então esse currículo para as redes de ensino. E ela faz isso com base no currículo das redes de ensino paulista, ou da rede de ensino paulista. E com a ajuda, e aí é bom que a gente coloque aspas nessa palavra ajuda, com a ajuda de alguns especialistas. Logo nós temos apresentado pela revista o currículo, aquela lista de expectativas de aprendizagem para as séries iniciais do ensino fundamental. O que é então esse currículo apresentado pela revista? Uma lista de 40 habilidades.
entendidas como expectativas de aprendizagem de língua portuguesa ou expectativas de aprendizagem e de ensino de língua portuguesa. A gente pode ver que... Onde foi essa reportagem? A gente pode ver que para o primeiro ano ela lista 11 habilidades. Para o segundo ano, isso referente à disciplina de língua portuguesa, ela lista 9 habilidades. Para o terceiro ano, ela lista 6 habilidades. Para o quarto ano, ela lista 7 habilidades. E para o quinto ano, ela lista também 9 habilidades. Vejamos, parece-me que ao agir desta forma, apresentando esse currículo como essa lista de expectativas de aprendizagem, parece-me que a revista, então, perpassa por uma ideia de desmerecimento de todo aquele processo, de toda a discussão que nós já fizemos, de não mais entender o currículo como uma lista a ser seguida. Que a gente bem sabe que a ideia que a gente tem e que ainda perdura nas salas de aula e nas mentes dos professores na nossa educação brasileira, é que currículo é uma lista de conteúdo, uma lista de conteúdos que deve ser seguida por todos. Então, quando a revista vem apresentando currículo como uma lista de conteúdos, como uma lista de expectativas de aprendizagem, parece que ela desmerece toda uma discussão que houve para que a gente pudesse sair dessa percepção, dessa compreensão, desse discurso de currículo como uma lista, que já foi, por nós professores, compreendido o currículo numa perspectiva técnica, numa perspectiva tecnocrática, onde víamos o currículo como algo para a produtividade, como uma educação por um processo de moldagem. E nesse momento a gente esquecia de se perguntar o que esse currículo faz com os alunos. Porque parece que quando a gente trabalha o currículo nessa perspectiva de lista, a gente está muito preocupado em saber o que o aluno faz com esse conteúdo e esquece de se perguntar o que o conteúdo, o que essa lista, esse currículo faz com esse aluno. Porque a gente sabe que o currículo, que essa lista ou outra concepção que a gente tenha de currículo, ele nunca vai ser desinteressado. Ao contrário, ele vai construir significados, ele vai construir valores, ele vai construir cultura. Bem, uma outra coisa que é possível com essa percepção de currículo posta pela revista Nova Escola é que parece-me que há um ofuscamento da liberdade que foi dada às redes de ensino, às próprias escolas, aos municípios, estados, de elaborar uma proposta de estudo, de ensino e de aprendizagem que corresponda às reais necessidades daqueles alunos que estão ali sendo atendidos. Então, quando a revista põe essa percepção, traz nessa matéria essa percepção de currículo como uma lista que deve ser seguida, ela está ao mesmo tempo ofuscando essa liberdade que foi dada às redes de ensino de elaborar uma proposta de ensino e de aprendizagem que seja condizente, elaborar uma proposta de ensino que seja condizente com as reais necessidades daqueles aprendentes, e também parece desmerecer todo um processo de luta e de reflexão sobre o que é currículo, entendido não mais como uma lista de conteúdos, mas entendido o currículo sendo entendido como toda uma organização do espaço escolar, e uma organização que pode ser entendida, como já disse Tomás Tadeu da Silva, como um documento para identidades. Então, a gente percebe nessa matéria um discurso mais que parametrizado. Se a gente já compreende, e aí tem toda a discussão que pode ser feita, que os parâmetros curriculares tentam fechar um pouco com essa ideia de um currículo nacional, a gente tem esse currículo proposto pela revista Nova Escola para o ensino da língua portuguesa numa perspectiva mais que parametrizada. E um outro agravante é que essa percepção de currículo como uma lista que deve ser seguida parece que trinca o processo democrático na educação sistematizada. Além dessa ideia de
de que é necessário que a gente pense ou repense e compreenda o currículo não como uma lista a ser seguida de conteúdos, de expectativas de aprendizagem, mas com toda a organização dos tempos e dos espaços na escola. Além disso, é importante que a gente entenda agora, lance olhares sobre as habilidades que foram elencadas para cada série. Então, como eu já disse anteriormente, ela elenca um total de 40 habilidades distribuídas nessas 5 séries, do primeiro ao 5º ano. Habilidades voltadas para o que é ensinar e o que é aprender português. Então, dessas 40 habilidades que estão distribuídas nesses 5 anos de educação, restam apenas 16. Quando a gente verifica, elas vão se repetindo, então nós temos de modo geral e de modo, como posso dizer, nós temos de modo geral apenas 16 habilidades, aquelas habilidades que são apresentadas com prioridade nessa lista. Então nós temos as habilidades de localizar, fazer, selecionar, escrever, reescrever, revisar, produzir, ajustar, utilizar, ouvir, ler, contar, recontar, participar, apreciar, conhecer e entender. Localizar, fazer, selecionar, escrever, apreciar, conhecer e entender palavras e textos. Então, dessas, quando a gente analisa, quando a gente reflete sobre essas habilidades, percebemos que 9 das 16 habilidades fazem referência à ação, fazem referência ao fazer. 4 fazem referência ao comportamento e 3 fazem referência à apreciação de mundo. Então, estando as habilidades elencadas nesta perspectiva, podemos dizer que, para a revista, aprender português está vinculado ao agir e ao comportar-se frente a palavras e textos no espaço escolar. Isto é, coloca essa perspectiva de habilidades, coloca o aluno como sujeito, ator nesse ambiente. Todavia, essas habilidades estão restritas ao mundo físico e ao da consciência, com atividades fisiológicas e verbais, e exclui o mundo das relações abstratas e das questões ideológicas, pois não estão neste currículo as questões existenciais e relacionais. Logo, o estudante de português deve ser sujeito para a produção. Nesta perspectiva, o aluno é sujeito, ele é tomado como sujeito para a produção. Podemos concluir que vemos quase que explicitamente uma proposta de formação direcionada para o fazer e para o comportar-se, e desse modo ajusta tanto professores quanto alunos às estruturas da atual sociedade, essas estruturas neoliberais. Aquele sistema que apregou a construção de indivíduos homogeneizados, iguais na busca da produtividade. Sendo assim, é possível que esses conteúdos listados por essa revista e o modo como ela entende o currículo se constituam como uma estratégia de governabilidade tanto do docente quanto do discente. No texto que escrevi este comentário, concluo com a seguinte fala: pensando desta maneira, afirmamos que os PCN já são, em seu bojo, estratégias de controle das subjetividades e identidades dos sujeitos, ensinantes, aprendentes de sua língua materna, e que o currículo apresentado pela reportagem em pauta é esse tipo de estratégia de cunho mais exacerbado, pois é mais um episódio que ilustra, como assegura Paulo Giraldelli Júnior em A Educação e o Custo da Pobreza, 2008, que para a educação no Brasil o que importa é o simples, o pouco e o mínimo, considerados como o essencial mesmo.